foi no quintal e você não trocando nunca nem falou. O sol esquentou, não esquentou e ela está brilhando. Amém. Glória. O sol está. Ó Senhor Jesus, Deus abençoe. Amém. Todos os irmãos, amigos, parentes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a cada um de vocês pela presença. A sua presença já é um grande, grande presente. Sinal que eu tenho algum valor para vocês. E assim vocês têm muito valor para mim. Que Deus nos abençoe nesta noite. Eu gostaria de abrir a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 12. Quem tiver a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Diz assim: Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mizpá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Esta é a maior de todas as verdades. Nós estamos aqui pela graça, pela bondade, pela misericórdia do nosso Deus. Amém. Quantos estão em hospitais, quantos estão em velórios, por causa do seu ente querido, mas nós estamos aqui para agradecer a Deus, né, pelas nossas vidas e pela minha vida. Eu mandei o convite para cada um de vocês receber o convite, e ali eu coloquei, né, 69 anos da minha existência. Aí uma irmã questionou: mas por que você colocou 69 anos da sua existência? É da sua vida. Não, eu falei de vida. Eu tenho 47 anos. 47 anos que eu decidi a minha vida ao Senhor. Aí eu passei a viver com esperança, viver com dias, na esperança de dias melhores, na esperança que eu tenho um ajudador. Passei por lutas, passei por provações, passei, mas todas elas o Senhor esteve comigo, né? Todas elas o Senhor me abençoou, me ajudou, enxugou as minhas lágrimas, aumentou o meu sorriso pela família que eu tenho, pelos amigos que eu tenho. Tudo isso eu agradeço a Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. E logo após aquela estará chegando. Não se preocupem, vai ter um culto pequeno, agradecendo ao Senhor, né? E que Deus possa nos abençoar. Deus abençoe a sua vida, a sua família, né? Então vamos cantar: Tu és soberano sobre a terra. O nosso Deus, Ele é soberano. Amém? E enquanto a Kelly está chegando para cantar conosco. Amém. Cumprimentamos o papai do Senhor. Que bom te ver. Muita alegria, né? Que o Senhor está concedendo, papai, mais anos de vida e saúde, na presença de todos nós, né? Então vamos louvar e agradecer ao nosso Deus. Amém? Amém. Amém. Tu és Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto.
tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me a maravilha a ti. Tu és tremendo, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me a maravilha a ti. Tu és tremendo. Amém. Glória a Deus. Existe o Senhor, Amém. que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam o ferido, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próximo. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, glória! Tu és a fonte, Senhor. Amém. Aleluia. Existe um rio E o Senhor que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam e limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, aleluia, glória a Deus. pois leva a vida do próprio Deus. Glória e louvor Este em nome de rio Jesus. está Nós te adoramos, neste nós lugar. te agradecemos. Glória a Deus. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero beber
Eu quero beber da sua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Oh, bendito. Tu és o rio, Senhor. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aqueles que quiserem ficar sentados, fiquem à vontade. Viu? Podem ser sentados. Os irmãos que souberem, nos ajudem. A vossa vida boa, mas a palavra de Deus diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Amém. E aqui nós estamos para dar o melhor ao Senhor nesta noite. Amém? Aleluia. Se eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma É porque eu sigo a quem é fiel. não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, Eu amo. não me guio por vistas. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, Eu amo. não me guio por vistas. Alegre sou. E ainda que a terra não floresça Bendito seja Deus. E a vide não deu o seu fruto. Glória a Deus. E ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra teme, eu hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, Eu amo. não me guio por vistas. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o teu amor. Seu amor, não me guie por vistas. Alegre estou. Amém. Amém. Dona Jeff. Irmão Jeff quer cantar. Glória a Deus. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você.
Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então agora nós vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Deus possa abençoar, né? O pastor Robson a cada dia mais. São 69 anos que Deus está dando ele, de muitas lutas, mas muitas vitórias. Amém? Glória. Vamos orar? Senhor Jesus. Pai Celeste, Deus maravilhoso, glorioso, ó Senhor, palavra que nos salve para a graça eterna. Tudo que o Senhor tem feito por nós, tudo que o Senhor tem feito por mim, pela minha família, pelos meus amigos, oh, bendito seja todos os meus parentes. Oh Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos, Senhor. Bendito é o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vou ler só um versículo pequeno aqui e nós já vamos assentar. Né? Que está escrito no livro de Salmos 40. É bastante conhecido. Salmo 40 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu o meu clamor. Podemos ficar em nome do Senhor Jesus. É maravilhoso, irmão. Com certeza, eu me converti com 22 anos de idade, como eu falei, e foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Eu encontrei uma torre forte, eu encontrei alguém, se eu puder falar assim, do nosso Deus. Eu encontrei algo onde eu pudesse me apoiar. Como a minha filha falou, foi muitas lutas e muitas vitórias. Mas ninguém tem vitória sem luta. Como ter uma vitória se não houver lutas? Então é por isso, amados, é que nós devemos agradecer ao Senhor, confiar no Senhor. Como a palavra de Deus nos diz, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Eu gostaria de falar com os irmãos a respeito, né, de ter alguém à frente como experiência. Alguém que passou por algo onde nós vemos a vitória dele. Então nós desejamos seguir a vitória dele. Porque ele lutou, mas alcançou uma grande vitória. Eu gostaria de falar de José, um menino que esteve junto de seu pai. Um menino que ouviu as histórias de seu pai. Ouviu que o seu pai desejava servir a Deus. Ele desejava a primogenitura
ainda dentro do ventre da sua mãe. O esforço que ele passou, né, tentando nascer primeiro, agarrou no calcanhar do seu irmão, eram gêmeos, seu irmão Esaú, mas Esaú prevaleceu e saiu primeiro. E Esaú era o dono da primogenitura. Isaac estava preparado desde o seu nascimento. Assim que nasceu, né? Isaac já podia dizer: este é o meu primogênito, este é o meu herdeiro, é este que vai honrar a Deus comigo, é este que vai herdar as bênçãos de Deus que Deus prometeu para mim, né? E eles cresceram. E Jacó nasceu depois, né? Alguns segundos depois. Não tinha nada. Não é como hoje, que a herança é dividida igualmente entre os filhos. Naquela época, o primogênito era dono de tudo e era senhor até dos seus irmãos. Seus irmãos tinham que servir ao primogênito. Mas Jacó ansiava pela primogenitura. Ele desejava, né? E desejando a primogenitura, ele lutou, como os irmãos sabem. Eu não posso contar toda a história, mas ele buscou uma ocasião para trocar com Esaú, para falar com Esaú: Esaú, eu quero a sua primogenitura. E ele encontrou Esaú no momento de fragilidade. Esaú estava com muita fome. E Jacó preparou um guisado. E quando Esaú falou: me dá um pouco desse guisado, senão eu vou morrer, eu estou a ponto de morrer. Então Jacó viu a tua oportunidade. Ele falou: eu te dou, você pode comer tudo que você quiser, mas me passa o direito da primogenitura. Esaú pensou: se eu morrer, de que me serve a primogenitura? Esaú trocou. Não havia testemunhas. Ninguém era testemunha a favor de Jacó. Muito todo-poderoso. A Bíblia diz que os olhos do Senhor correm sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Amém. E Deus viu aquele momento onde Esaú desprezou a sua primogenitura e passou a Jacó. Ninguém viu. Isaac sempre preparado para passar a primogenitura para Esaú. E Deus começou a agir em favor de Jacó. E você me pergunta: mas como que Deus começou a agir em favor de Jacó? Trazendo uma cegueira na vida de Isaac. Isaac se tornou cego, porque Isaac jamais passaria a primogenitura para Jacó, porque Isaac estava preparado a passar tudo em nome e em favor de Esaú. Então a Bíblia diz que Isaac ficou cego. E quando Isaac pensou, né, que já estava partindo, chegando nos seus dias, ele mandou seu filho Esaú preparar um guisado, né? Prepara um guisado para que eu te abençoe e eu possa descansar. E mandou Esaú fazer uma caça. Mas ali estava a providência de Deus, que colocou Rebeca para ouvir a conversa de Isaac e Esaú. Os irmãos estão entendendo? Tudo providência de Deus. E quando Rebeca ouviu aquilo: não. Deus me revelou, Deus falou comigo que o maior vai servir ao menor. Não importa se Isaac é o líder supremo, mas Rebeca tinha certeza do que ela recebeu de Deus, que o maior havia de servir o menor. Então ela trabalhou. Ela trabalhou para quê? Para que enquanto Esaú fosse buscar uma caça, ela já mandou Jacó preparar ali 2 cabritos e falou: meu filho, vai lá e prepara 2 cabritos, porque seu pai vai abençoar Esaú pela primogenitura, e eu vou preparar um guisado para você, você vai levar para o seu pai
E Jacó, não, mãe, eu não posso fazer isso. Em vez de bênção, eu vou trazer maldição. Meu pai vai me apalpar, ele é cego, ele não vê, mas ele vai me apalpar. Ele vai ver que eu sou liso, meu irmão é peludo, muito pelo, né? E ele vai saber, em vez de bênção, eu vou trazer maldição. Ela falou que seja sobre mim a maldição, mas vai e faça o que eu estou falando. Como Jacó queria muito a primogenitura, havia lutado de todo jeito, eu vou continuar lutando. E Jacó fez assim. E Rebeca falou, mandou pegar o cabrito e cobriu os seus braços com os pelos do cabrito, cobriu todo o seu corpo onde houvesse pele, né, fora da vestimenta, cobriu Jacó com pelos do cabrito. E quando Jacó chegou com aquilo tudo preparado pela sua mãe, falou, pai, aqui estou, vim trazer o guisado que o senhor pediu. E ele falou, mas quem és tu? Eu sou Esaú, pai. O senhor não mandou eu preparar o guisado, está aqui. Chega mais perto. Isaac começou a desconfiar que não era Esaú. Como tão rápido veio essa carta? Como você pegou essa carta tão rápida? E ele falou, o Senhor trouxe a carta a mim. E ele chegou perto, Abraão apalpou Jacó, aqueles pelos do cabrito, e ele falou, a voz é de Jacó, mas eu sei que agora é Esaú. Então ele já sabia, estava desconfiado que era Jacó. E Jacó alcançou a bênção de Deus. Aleluia. Ele alcançou a bênção de Deus. E quando Esaú soube do que havia acontecido, que ele chegou com um guisado para o seu pai, e seu pai falou, mas quem é você? Eu sou Esaú, pai. Ué, mas o seu irmão veio, me trouxe um guisado, eu abençoei ele e agora ele é abençoado. E Esaú chorou, pai, me abençoa, vê se tem alguma bênção para mim. Isaac falou com ele que Jacó tinha levado toda a bênção e não sobrou nada para ele. Toda a bênção de Deus estava com Jacó. Aleluia. Esaú planejou matar Jacó. Meu irmão, não é o seu nome Jacó, enganador. Jacó significa enganador. Por isso ele tem esse nome. Me enganou a primeira vez quando me roubou a primogenitura e agora me rouba as bênçãos de Deus. E ele planejou matar Esaú, Esaú teve que fugir. E Jacó teve que fugir da frente de Esaú, porque Esaú queria matá-lo. Ele falou, está chegando o dia da partida do meu pai. E assim que meu pai morrer, eu vou matar esse meu irmão. E Rebeca novamente soube dos planos de Esaú. E Rebeca falou com Isaac para que mandasse Jacó para os parentes dela, porque Esaú estava ficando perigoso. E quando Jacó foi pelo caminho, cansado, fugindo de seu irmão, ele deitou num lugar, ele pôs uma pedra como travesseiro, e ali começou a bênção de Deus a fluir. E ele sonhou que ele viu uma escada, que subia dali onde estava até o céu, e anjos subiam e desciam, anjos subiam e desciam. E quando ele acordou, ele falou, este lugar não é outro, senão a casa do Senhor, a casa do nosso Deus. Essa experiência Jacó teve. E Jacó foi, e Deus abençoou Jacó. Pessoas tentavam enganar Jacó, Labão tentou enganar Jacó, e Deus ali segurando Jacó, impedindo que as pessoas o enganassem. E Jacó falou com ele, se o Senhor me abençoar, que eu vá por esse caminho, eu volte, tudo quanto eu ganhar, eu vou entregar o dízimo ao Senhor. E ali, tudo isso
ele contou para José. E José viu naquilo uma esperança. Por quê? Porque ele era o caçula. Ele era o segundo, abaixo dele só tinha Benjamim. Todos os seus irmãos eram mais velhos. Se o primeiro morresse, tinha o segundo, tinha o terceiro, tinha o quarto. São 12 filhos. Mais a sua irmã. Então ele falou, não tinha esperança alguma. Mas ele viu que o seu pai também não tinha esperança. E ele também queria as bênçãos de Deus. E ele conhecia toda a história do seu pai, tudo que ele passou, tudo que Deus foi com ele. E José também queria a bênção de Deus. José ansiava pela bênção de Deus. E quando Deus deu a ele um sonho, que eles estavam catando moinhos, né, os molhos, né, de trigo. E ele sonhou que todos os seus irmãos fizeram seus feixes. E de repente, o seu feixe ficou em pé. E o feixe de todos os seus irmãos se prostravam diante do seu feixe. E ele contou esse sonho para os seus irmãos. E seus irmãos falaram, mas que você é bobo assim? Você está achando que você vai reinar sobre nós? Né? Já começou a atrair o ódio de seus irmãos. E ele teve outro sonho, que o sol, a lua e as estrelas estavam se prostrando diante dele. Estava se achegando, se iluminando ao seu redor, rodando ao seu redor. E ele contou para os seus irmãos, e contou para o seu pai. E o seu pai falou, mas que é isso? Você acha que eu e a sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar diante de ti? Coisas impossíveis, amado, né? Porque ele não era o segundo, ele era o 12º filho, primeiro filho. Então, totalmente impossível. Mas Jacó, a Bíblia diz que Jacó guardou isso no seu coração. Mas os seus irmãos, como Esaú, que queria matar Jacó, planejaram a morte de José. Pegaram José, como os irmãos sabem, eu vou aceitar. Pegaram José, lançaram ele num poço. Quando ele estava no poço, ali, agonizando, né? Lá embaixo, com fome, com sede, mas ele tinha esperança. Talvez ele lembrava das histórias dos seus pais, do seu pai, Jacó. As lutas que ele passava. E ele falava, e ele queria a bênção do Senhor. Ele lembrava dos seus sonhos, ele cria que os seus sonhos iam acontecer. Então, quando de repente seus irmãos tiram José do poço e vende ele para os amalequitas. Ele achava que estava livre, que seus irmãos se arrependiam do que estava fazendo com ele. Seus irmãos estavam vendendo ele para os amalequitas, e os amalequitas iam vender ele para o Egito. E Jacó ali passando por luta sobre luta. José, mas ele lembrava do seu sonho. Ele cria no seu sonho. Não foi uma vez, foi 2 vezes. Ele cria que aquele sonho veio de Deus. Então ele continuava firme. E ele foi vendido como escravo no Egito. Sua fé não foi abalada. Por quê? Porque ele foi vendido para um homem rico, Potifar. Mas ele era um jovem bonito, né, boa pinta. E a esposa de Potifar botou os olhos em José e queria que José se deitasse com ela. Sabe qual foi a resposta dele? Como posso eu pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor? Ali estava o temor e a fé de José. Não havia nenhum rancor, não havia nenhuma amargura, não havia nenhuma revolta contra Deus, havia esperança. Como nós lemos, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu meu clamor. E José continuava clamando a Deus. José continuava buscando a Deus, né?
E quando de repente José ali já estava na boa, era mordomo, né? E com essa intenção de sua esposa, ele fugiu dela. Aí ela o acusou de tentativa de estupro. E quando o seu senhor chegou, Potifar, ele contou para Potifar. E Potifar, revoltado, colocou José na prisão. Que odiado pelos seus irmãos, lançado na prisão, vendido para os amalequitas, vendido como escravo para o Egito. De repente, numa casa boa, tranquila, mordomo, senhor de tudo, quando ele dizia, ninguém é maior do que eu, sou o meu senhor. Acontece que ele vai parar na prisão. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Amém. O Senhor era com José. Não importa as circunstâncias, amado. Não importa o que nós passamos neste mundo, se nós confiamos em Deus, se nós esperamos em Deus, continua esperando. Amém. Porque a vitória vem. Amém. A Bíblia diz que as nossas esperanças do Senhor não serão malogradas. Deus não é um Deus enganador. Se nós confiamos nele, ele vai fazer o melhor para nós. Glória a Deus. Talvez você fale, mas que melhor para José é isso? De mal a pior, de mal a pior, de mal a pior. E lá na prisão Deus estava com José. E o carcereiro, vendo que Deus estava abençoando José, colocou tudo nas mãos de José. Ó, de agora em diante os presos são todos submissos a você. Você vai cuidar dos presos. Melhor, né? Mas José continuava preso. E de repente, foram presos 2 homens principais de Faraó, o seu copeiro mor e o seu padeiro mor, se levantaram contra o Faraó, e o Faraó mandou eles para a prisão. E lá na prisão eles tiveram sonhos. E José chegou e viu eles perturbados e falou, por que os seus semblantes estão perturbados? Quando você vê uma pessoa desesperada, preocupada demais, cabeça baixa, levanta, não sabe o que faz, e chora, por que seus semblantes estão assim? Para que nós tivemos um sonho, cada um de nós, e nós não sabemos a interpretação. E José falou, contai para mim o sonho, porque a Deus pertence a revelação do sonho. Olha, irmãos, ele continuava esperando em Deus, não importa as circunstâncias. Ele continuava esperando em Deus. E quando eles contaram o sonho para José, né? O copeiro falou, olha, eu sonhei que tinha 3 sarmentos na minha mão, e eu peguei os sarmentos, exprimi na taça e entreguei a Faraó. E José falou assim, são 3 dias que vão passar, os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias você vai ser restituído ao seu cargo. E você vai voltar a ser o copeiro de Faraó. Aí quando o padeiro ouviu aquilo, contou todo entusiasmado o seu sonho. Aí eu sonhei que tinha 3 cestos na minha cabeça, com pães, e as aves do céu vinham e comia desses pães. E José falou a mesma coisa com ele. Dentro de 3 dias, Faraó vai levantar a sua cabeça. Faraó vai arrancar a sua cabeça. E você vai ser pendurado no mato. E José falou com aquele copeiro, olha, quando tudo te for bem, quando você estiver diante de Faraó, lembra-te de mim, fala bem de mim para Faraó, né? E eles foram, e tudo aconteceu como José revelou. O copeiro foi restituído e o padeiro foi enforcado e sua cabeça foi arrancada. Mas o copeiro se esqueceu de José. Isso, irmãos, mostrando para nós que a nossa confiança no homem é vã. O homem se esquece.
Quantos amigos seus já esqueceu o bem que você fez a eles? Talvez virou até seu inimigo, mas o tanto de bem que você já fez a eles, ele esqueceu. E nós esquecemos. Às vezes nós também esquecemos alguém que nos fez muito bem. Nós esquecemos. O copeiro não queria mais lembrar daquela prisão. O copeiro queria apagar tudo que ele passou naquela prisão. E apagando tudo, ele apagou José. Mas Deus continuou agindo. Depois de 2 anos, José ainda continuou na prisão 2 anos. Depois disso, José foi para o Egito com 17 anos. E já se passou, e ele estava agora com 31 anos. De 17 para 31, nessa tormenta, nessa luta grandiosa. Mas ele lembrava das experiências de seu pai. Então ele continuava fiel a Deus. E Deus trouxe um sonho, 2 sonhos na vida de Faraó. E agora foi Faraó que ficou perturbado. Faraó sonhou que 7 vacas gordas vinham do rio. Depois delas, 7 vacas miúdas, magras, horríveis. E de repente aquelas vacas miúdas começou a comer, a degustar as vacas gordas. E mesmo elas comendo as vacas gordas, elas continuavam miúdas. E isso depois se repetiu com as espigas de milho, a mesma coisa. 7 espigas gordas, 7 espigas miúdas. E as 7 espigas comeram as 7 espigas gordas, mas continuou com o mesmo semblante. Né? E ele perturbado. Aí Deus começou a agir. Deus lembrou o copeiro mor de quando ele estava na prisão, que havia um homem que sabe interpretar sonhos. Então ele falou com Faraó. E Faraó mandou chamar imediatamente aquele homem. E José, agora com 33 anos, foi apresentado perante Faraó. E José falou com ele, estou terminando. E José falou com ele, as 7 vacas gordas são 7 anos de bênção, 7 anos de muita fartura. E as 7 vacas miúdas são 7 anos de imensa sequidão. E o desastre será tão grande que ninguém vai se lembrar dos tempos bons, daqueles 7 anos de fartura. Assim como as vacas continuaram miúdas, então eles viram. E Faraó, e as 7 espigas gordas e as 7 espigas miúdas são a mesma. O mesmo dito de Deus para você. Vai vir 7 anos de fartura, muita fartura. Mas depois desses 7 anos, vai vir 7 anos de grande angústia, de grande tristeza, sequidão, fome. E Faraó ficou desesperado. Então José deu a ele um conselho. Ó Faraó, arruma um homem inteligente, um homem sábio, que possa ajuntar 1/5 de toda a fartura desses 7 anos, para que quando vier os 7 anos de fome, então todos tenham o que comer. E naquele momento, Faraó falou, que homem mais sábio, mais inteligente, mais temente a Deus, que possa estar sobre tudo isso. E ele falou, colocou José como governador do Egito. Tudo isso, amado, porque ele soube esperar em Deus. Ele esperou com paciência. Ele seguiu o exemplo do seu pai. Ele lembrou de todas as lutas que seu pai passou e a grande vitória que deu a ele, porque Jacó era um homem muito rico, quando José foi afastado de seu pai. E ao ver meus netos cantando aqui,
ao ver os meus filhos louvando, adorando a Deus, ao ver o Rafael sem vergonha alguma chegar no altar, se prostrar, minhas filhas cantar louvores ao Senhor, dar testemunho, tudo isso, amado, é porque eu dei exemplo. Amém. Eu dei Amém. exemplos dos meus filhos. Quando eu decidi servir a Deus, eu vi que era o melhor caminho para mim. Eu vi a esperança que eu tenho de um dia estar com o Senhor. Eu quero que a minha família esteja com Ele. Eu quero que a minha família esteja comigo. José alcançou esta bênção porque ele tinha alguém a seguir. Meus filhos são o que são porque tem alguém. Eles têm alguém a seguir. Amém. E eu falo com vocês, cada pai, cada mãe desse estado, não pensa só em você. Quando você decide servir a Deus, você está cuidando dos seus filhos. Amém. Seus filhos vão seguir o seu caminho. Né? Como é que diz o versículo? Ensina a criança no caminho a qual deve andar. E até crescer ele não vai se desviar. Mas não ensina o caminho, ensina no caminho. Esteja andando no caminho. Eu gosto muito de uma, não sei como que eu falo, se é anedota, se é uma história, mas algo assim, ó. O pai falou com o filho: ô filho, toma muito cuidado pelo lugar que você anda. Toma muito cuidado por onde você anda. O filho só falou com o pai: ô pai, toma cuidado, Senhor, porque eu estou seguindo os seus passos. Entendeu? Os irmãos estão entendendo? Amém. O filho: toma cuidado, Senhor, pai, porque eu estou seguindo os seus passos. O seu filho, a sua filha, vai ver o seu exemplo e vai seguir você. Amém? Amém. José, ele perseverou, porque ele tinha alguém em que espelhar. Eu não estou me engrandecendo, eu estou alegre no Senhor, que os meus filhos tiveram alguém em quem espelhar. E por isso eles estão servindo ao Senhor. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Como eu já falei, agradeço a cada um de vocês que aqui estão. O maior presente para mim é a sua presença. Meu irmão que chegou agora, sua esposa, muito obrigado por ter vindo. E a todos vocês que eu já agradeci. Amém? Amém. E não saiam, porque vocês têm que me ajudar comigo bastante coisa. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus glorioso e tremendo, eu te louvo, te exalto, te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem me ensinado, por tudo que o Senhor tem ensinado os meus filhos e agora os meus netos. Oh, bendito Deus, eu te louvo, te exalto, te agradeço, Senhor, por esses 69 anos de existência e por esses 47 anos de verdadeira vida no Senhor. Eu te louvo, te exalto e te agradeço, Senhor. Até aqui o Senhor nos tem ajudado e nós vamos continuar confiando no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que as palmas louvem ao Senhor. Aleluia, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vou mexer na blusa. Quem vai pôr as músicas pra cá? Paga assim, ó. Já pode? Pegar mais duas. E aí, Tá, já vou pegar essa. Eu vou pôr as músicas.
Ah, bom. Vou pegar um mais. Obrigado, Serginho. Obrigado. Alô, meu irmão. Do oito, eu vi. Graças a Deus. Parabéns. Obrigado. A senhora, eu sou desligado. Seu irmão, é sua vez?